Boa noite, amada igreja. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Nós vamos iniciar nosso culto esta noite louvando ao Senhor. E esse cântico que nós vamos cantar é um convite para que a família venha louvar a Deus em conjunto. Então vamos louvar e engrandecer o nome dele esta noite. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Para a maioria das pessoas, né, essas pessoas não têm a facilidade, né, ou a bênção de ter os pais aqui. É meu caso, eu vivi longe do meu pai, acho que talvez pouca gente saiba. A referência masculina falta mesmo. Mas o Senhor Deus, Ele supre, Ele cobre. Hoje é dia dos pais, e eu me lembro do Senhor como o Deus que supriu a falta do meu pai no dia a dia. E nós devemos louvar Ele por isso, porque Ele supre todas as nossas faltas, Ele cuida de nós quando nós estamos em dificuldade. Por isso nós vamos honrar e agradecer a Deus por isso. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Com meu coração te adorará. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Tomou meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Com meu coração te adorar.
meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Mesmo de pé assim, vamos orar agora. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por este culto. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse Dia dos Pais. Que o Senhor possa cuidar da tua família, Senhor Deus. A família que o Senhor criou lá no Jardim do Éden, Senhor Deus. Cuida, ó Pai. É uma instituição tão atacada pelos homens, Senhor Deus, tão atacada pela sociedade. Que o Senhor possa abençoar e cuidar, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a tua palavra. Abençoa o restante da programação do culto em louvor a Ti, Senhor Deus. Cuida de nós, cuida de nossos corações e fala-nos, Senhor Deus, que precisamos ouvir de Ti, Senhor Deus. Amém. Prepara o nosso coração para a Tua palavra, prepara o nosso coração, Senhor Deus, para o Teu recado esta noite. Muito Amém. obrigado por tudo, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, honra e louvor. Quero cumprimentar os amados que já estão, aqueles que nos visitam, aqueles que nos veem e ouvem pela internet, que a graça do nosso Deus alcance você, onde você está,
que alcance o seu coração, alcance a sua vida, onde você estiver. O Senhor abençoe-nos aqui, receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Quero iniciar esse momento e eu quero fazer alguns comunicados, mas o primeiro deles eu preciso dizer aos irmãos e particularmente à irmã Jussara, que no domingo passado, tendo em vista o falecimento do reverendo João Arantes Costa, eu fiquei então, todos nós, marcados pelo falecimento desse homem que foi tão importante na história desta igreja, como eu já compartilhei. Eu esqueci de compartilhar, mas eu não vi a Jussara aí? Não vi, mas eu botei no boletim, aliás, eu coloquei no boletim, na semana retrasada faleceu a mãe da nossa querida irmã Jussara, uma mulher de Deus. Deus nos deu o privilégio de estarmos lá no velório, no culto. O pastor me deu a honra de compartilhar a palavra. Eu não conheci a mãe da Jussara, mas pelos testemunhos que ouvimos lá do próprio pastor, uma mulher de Deus. E eu queria só, Jair, transmite, por favor, à sua esposa os sentimentos da igreja, e corrigindo aqui só, muito embora está no boletim. Alguns avisos bem breves, irmãos. Primeiro, os jovens da nossa igreja têm 3 lembretes para todos vocês jovens que participam, e alguns inclusive para toda a igreja. No dia 23 de setembro, eles terão uma noite especial de pizzas aqui na igreja. Eles tinham até programado para fazer isto aqui numa outra data, mas reprogramaram então para 23 de setembro. Então, olha só, pizzas de vários sabores, preço bem promocional. E qual é a razão disso? Eles estão trabalhando em projetos para não só ajudar no ministério aqui, mas também em áreas que eles podem atuar. Por exemplo, eles estão trabalhando hoje com arrecadar brinquedos para crianças. É um trabalho do dia 12 de outubro, e eles estão arrecadando brinquedos. Papai e mamãe, você que tem crianças em casa e tem brinquedos em boa qualidade, em boas condições, não adianta trazer uma boneca sem cabeça, não vai resolver o problema de uma criança. Uma boneca sem braço não vai resolver. Mas deve ter lá muito brinquedo de boa qualidade. E hoje eu vi uma irmã, trouxe um pacote de brinquedos. Então você pode fazer isso também. Deixe aqui na secretaria, entregue para qualquer irmão que estiver aqui. E você pode cooperar com os jovens, tá bem? Nessa programação deles. E agora, no dia 19 de agosto, então no próximo sábado, um culto especial, inclusive com a participação de irmãos da FEMOSSE aqui, da Federação de Mocidades Cristã Evangélica, aqui da nossa região. Então, você jovem está convidado jovem, adolescente, você está convidado para estar aqui no próximo sábado, 19 às 19h30, está convidado para pôr na sua agenda a programação da pizza de 23 de setembro, e também vocês que são pais, têm brinquedos em casa, podem trazer para a campanha dos jovens. Quero lembrar à igreja que nós estamos com a nossa programação para o encontro de famílias já reprogramada, já devidamente ajustado, um contrato agora assinado, tudo certo. Eu vou só repetir, nós cancelamos o evento anterior, porque no meio fechamos lá, o número de apartamentos disponível não atendia a nossa necessidade, então nós não pudemos continuar. E esse daí é o Ilha Morena, Hotel Ilha Morena, que fica entre Caraguatatuba e São Sebastião. É um local muito joia, muito bom. Esta semana, o presbítero João e José Carlos estiveram lá fechando o contrato, e a data é 2 a 4 de fevereiro. Então vai ser bem no verão,
Assim nós todos vamos poder aproveitar muito das piscinas e de toda a riqueza que tem nesse lugar. 2 a 4 de fevereiro. Então, espichamos um pouquinho. Isso ajuda você a poder pagar. Isso tem custo, é claro. Nós vamos passar lá um final de semana e você então pode já fazer a sua inscrição. A boa notícia é que a igreja não quer que famílias deixem de ir por causa de recursos. Então pode falar, presbítero João Carlos, presbítero José Carlos e mesmo o pastor, presbítero Wilson, você pode falar conosco, diga quais são as suas disponibilidades, a sua condição e nós vamos lhe ajudar a ir com toda a sua família nesse evento. Não deixe. Agora comece já, porque você pode parcelar isso, fica bem baixinho o custo e você não deixa de participar desse nosso encontro, ok? Então 2 a 4 de fevereiro, então vamos virar o ano e daí nós vamos para esse nosso encontro de famílias. Ok, mais uma palavra no próximo domingo, no horário da escola bíblica, então sempre às 10h30, o culto da manhã é 9h30, às 10h30 a escola bíblica. No horário da escola bíblica nós estamos com a nossa classe de estudos bíblicos para batismo. Então se você, e eu sei que tem vários irmãos e irmãs jovens que já nos procuraram, venha então no próximo domingo, está bem? Nós íamos ter aula hoje, mas em função do Dia dos Pais nós suspendemos. Próximo domingo então não deixe de nos procurar nesta hora. E finalmente, próximo domingo, nosso conjunto feminino completa mais um aniversário. É o terceiro, quarto? Terceiro? Nós tivemos recentemente um culto muito gostoso e abençoado com o Docmus, que por sinal vai participar do culto hoje com o louvor. E no próximo domingo então, o conjunto feminino. E eu tenho estado aqui durante a semana, quando as irmãs ensaiam. Quero dizer a você, uma ótima oportunidade para você trazer alguém, mas traga mesmo, para ouvir a boa música que traz uma mensagem de Deus para o nosso coração. Próximo domingo, então, aniversário do nosso conjunto feminino, culto da noite, culto especial. Está bem? Hoje, segundo domingo do mês, é dia que nós separamos no nosso calendário para que a igreja tenha um dia especial para a dedicação das nossas primícias ao Senhor. Dia em que nós separamos para os nossos momentos de ofertas, de entrega do nosso dízimo. Pela manhã já tivemos a participação nas cestas. Nós temos várias cestas que são montadas aqui a cada mês e nós atendemos muitas famílias que precisam. Mas agora nós vamos dar oportunidade para aqueles irmãos que não estiveram conosco pela manhã e que agora então podem fazer o seu culto ao Senhor. Temos dito reiteradas vezes que dízimo é culto. A oferta que trazemos é o nosso culto ao Senhor. E fazemos isso com o nosso coração pronto para servir na obra, na causa do Senhor. Nós vamos cantar. Enquanto estamos cantando, gosto sempre de pedir que as crianças venham primeiro e já subam aqui para nós orarmos. Depois elas vão para o culto, tá bem? Depois os adultos que quiserem poderão também participar. Vamos cantar e as crianças podem vir. Vamos cantar. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer
Podem ficar em pé, vamos fazer a nossa parte. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amém. Ao Senhor toda a glória, honra e louvor. A igreja pode sentar, por favor. Papais, agora vocês prestem bem atenção. Pode recolher aqui, Lorival e João, por favor. As crianças têm uma homenagem para você, papai. Então vocês prestem bem atenção nesse momento do culto. Testando. Quando acordo logo de manhã, fico tão feliz por ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Ao bom Deus eu quero agradecer e aproveitar pra dizer: papai, papai, como eu amo você. Como eu amo você.
toco de manhã. Fico tão feliz pra ter você, meu pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda saber que Jesus cuida de você, meu pai, meu querido papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Amor, Deus, eu quero agradecer e aproveitar pra dizer: papai, papai, como eu amo você, como eu amo você, como eu amo você. Que joia, não? Parabéns. Foi lindo, mais lindo ainda do que de manhã, porque vocês cantaram muito bem agora. Parabéns. Eu recebi uma figurinha muito interessante, sabe, pai? Hoje. Aquelas tantas que a gente recebe no WhatsApp, né? Então, um pai caminhando com um filhinho, e o pai falou para o filhinho assim: filho, olha por onde você anda, hein? Cuidado. E o filhinho disse para ele: pai, então cuidado você, porque eu ando nos seus caminhos. Eu ando por onde você anda. Eu piso onde você pisa, eu faço o que você faz. Então, papai, que coisa preciosa são essas nossas crianças, mas não se esqueça, elas andam por onde nós andamos. Elas vão fazer o que elas veem os seus pais fazerem. Vamos orar? Deus abençoe vocês. Feche os olhinhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pelas nossas crianças, filhos, presentes, preciosos que o Senhor nos deu, nos dá o privilégio de cuidarmos deles e nos dá a responsabilidade de zelarmos por eles, de mostrarmos para eles o caminho, enquanto andamos com eles no caminho. Deus, que de fato nós, pais, avós, sejamos corretos com o Senhor, que nós andemos nos teus caminhos, para que essas nossas crianças não venham a errar por exemplos errados que eventualmente possam ver em nós. Então ajuda-nos como pais e abençoa muito o coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Agora pedimos que o Senhor os abençoe no culto. Cuida dos professores que vão ministrar, que elas recebam ali a porção da tua palavra para o coraçãozinho delas, e abençoa cada lar que representa aqui uma dessas crianças, e abençoa o nosso culto também aqui, que a tua palavra alcance o nosso coração agora. É a minha oração em nome de Jesus, amém. Muito bem, vocês podem sair. Hoje, Dia dos Pais, nós temos que lembrar que a capacidade
o poder, a graça para ser pai segundo a vontade de Deus não vem de nós, vem do nosso Deus. E a música que nós vamos cantar diz que Ele é fiel. Quando você ouvir a música, lembre disso, Ele não é fiel porque Ele faz de acordo com as nossas expectativas. Ele é fiel porque Ele nos dá condições para cumprir a vontade dEle. Por isso que Ele é fiel. Se você quer andar nos caminhos dEle, quer ser pai como Ele planejou, Ele dá condições para você, não tem erro. Ele é fiel. Nos momentos fáceis e, como a música vai dizer, nos momentos difíceis e de dor, Ele está conosco. Louve o Senhor enquanto você ouve, louve conosco. Nos momentos de dor, quando a chorar em temor, há um Deus que fiel é pra mim. Quando as forças se vão e não tenho a canção, com amor tão fiel é pra mim. Tudo que promete nos dá, mesmo que impossível for, por Deus se fará. Fiel sim, Deus é pra mim. Demonstrou que seu amor é sem fim. Meu coração muitas vezes ele quer duvidar, e mesmo assim Deus sempre é fiel. Quando meu coração está tão triste em solidão, o meu Deus permanece fiel. Às vezes sou tentado a ter uma vida de prazer. Deus me diz o caminho a seguir, e assim, com braços de amor, me recebe o bom Senhor quando volto ao meu lar. Bem fiel sim, Deus é pra mim. Demonstrou que seu amor é sem fim. Meu coração muitas vezes ele quer duvidar, e mesmo
Porque Ele é fiel e Ele não erra. O plano que Ele traz para a nossa vida é bom. O que Ele quer é bom. O que eu quero, não. Nem sempre, não vai dar certo. Mas o que Ele quer, sim. Hoje à noite, quero compartilhar com vocês, com a família, mas especialmente com os pais, algumas verdades da palavra de Deus. Mas hoje eu tenho um convite para você olhar para frente. Algum tempo atrás, eu li um livro sobre pais e filhos e fiquei um pouco lamentando pela falta das coisas, a falta de algumas coisas do meu passado. E a certo momento, lendo aquele livro, e eu estava fazendo caminhada e lendo, não é uma boa coisa, mas tentava alguma coisa assim, ele disse assim, olha, você tem que olhar para o que vai ser o futuro, a sua próxima geração. Você não pode fazer nada com o que já passou, mas você pode ser o agente de mudança que vai transformar a história da sua família deste ponto em diante. Então hoje, enquanto nós vamos falar de tantas coisas, tantos deveres, da vontade de Deus, da maneira que Ele pensou, o que Ele quer que seja a nossa família, o convite para você é olhe para frente, não lamente o que já passou. Olhe por tudo aquilo que o Senhor vai dar para você a oportunidade de fazer. Olhe pela rota que você vai corrigir enquanto traça um caminho para a nova geração. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 78. Eu quero hoje falar com vocês sobre a decisão de não encobrir e contar. Parece a mesma coisa, mas nós vamos descobrir o que é que esse salmo quer dizer para nós família, mas especialmente para nós homens, pais e aqueles que um dia ainda serão, desde já podem aprender e tomar algumas decisões que vão te ajudar lá na frente. Salmo 78, o salmo é grande, eu vou deixar para vocês tarefa de ler do versículo 9 até o 72 em casa. Vou ler aqui só do 1 ao 8, mas ele é um salmo, dá para fazer aqui uma série de sermões nele. Nós vamos ficar nessa primeira parte. Assentados mesmo como estão, vocês podem me acompanhar. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os meus mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Vocês viram que nós começamos de trás para frente, que eu disse para vocês no começo, está no último versículo da porção que eu li. Nós não fomos determinados pela nossa história, nós não somos escravos dos erros dos nossos pais ou dos nossos antepassados. Nós podemos fazer diferente porque Deus nos dá essa chance, esse recomeço, essa liberdade para escrever em nós uma nova história e cumprir em nós os seus planos. Queria que você ficasse bem ciente disso enquanto nós vamos tratar desse assunto hoje à noite. Irmãos, família é algo que devia ser um dos assuntos mais preciosos para nós como igreja. Por isso que aqui nós temos 2 meses de família. Não é comum na Escritura você perceber que o Senhor levanta os profetas para acordar o povo para alguns assuntos especiais. E hoje Deus está levantando suas vozes, aqui e acolá, levantando voz de gente para chamar a nossa atenção para a questão da família.
De vez em quando eu acho que alguns de nós ainda dormem nessa questão, ainda não entendeu o que família é, ainda não percebeu como família é muito mais importante, muito mais profunda, muito mais influente do que aquilo que nós imaginamos e não acreditamos. Hoje, antes de expor o Salmo 78, eu queria mostrar para vocês, na Escritura e com a contribuição de alguns homens, qual é a fundamentabilidade da família. Por que ela é tão especial e por que nós devemos cuidar dela antes de qualquer outra coisa nessa vida. Noah Webster foi o pai da educação americana, um dos que nasceu já nos Estados Unidos. E ele decidiu que aquela nova terra precisava ter uma nova educação, precisava romper com a herança que não estava de acordo com a vontade de Deus, principalmente que não estava de acordo com a Bíblia. E ele então se lança a fazer não só uma nova gramática para a língua inglesa, mas ele faz também um novo dicionário, relendo as palavras à luz das Escrituras. E olha o que ele diz em um dos seus escritos. A educação dos jovens, e por aqui, jovem você entenda desde o filho mais novo até o filho mais adulto, que ainda depende da sua orientação, é uma atividade de maior consequência do que a elaboração de leis ou do que a pregação do Evangelho. Se você parar aqui, você fala, opa, o que ele está dizendo? Mas olha como continua. Pois lança os fundamentos sobre os quais tanto a lei quanto o Evangelho se sustentam para o sucesso. De vez em quando nós não nos damos conta que o descuido com a família, o fracasso com o lar, o não ensinamento dos mandamentos de Deus aos filhos, não traz consequências só para a família que é negligente. Não traz consequências só para o pai que deixa de ensinar. Não é um assunto particular que você diz assim, se eu não fizer, é problema meu. Não. Traz consequências para a igreja e traz consequências para uma nação. Você diz, pastor, esse homem tirou isso da onde? Deixa eu mostrar para vocês. O Senhor, quando vai repreender Eli porque não cuidava dos seus filhos, diz o seguinte para ele, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Agora vejam isso. E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles os engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Essa expressão, por que você honra mais os filhos do que a mim? Me chamou muita atenção enquanto lia alguns textos da palavra de Deus. Porque quando nós negligenciamos a nossa tarefa principal, que é representar Deus na nossa casa e colocar a nossa família no lugar que é devido em relação a esse Senhor, nós estamos lidando com consequências abençoadoras se vamos pelo caminho que Deus planejou, mas muito sérias se negligenciamos isso. A nação de Israel perdeu a arca do Senhor por causa desse pai. Ou seja, o símbolo da presença de Deus, o objeto que garantia a vitória sobre guerras, foi tomado porque Eli foi negligente com os seus filhos. E foi negligente porque ensinar a lei não era uma opção. O pastor Evaldo já disse que Deuteronômio 6 é o meu texto, né? Ele olha para Deuteronômio 6 e lembra de mim. Mas lá diz o seguinte, estas palavras que hoje eu te ordeno, as leis, os mandamentos, em primeiro lugar estarão no teu coração. Ordem. Pois vem mais ordem. Tu as inculcarás a teus filhos. O texto não diz assim, você vai colocar as palavras de Deus no seu coração, depois você vai pensar e decidir se vai ensinar para os seus filhos. Não! Diz, você vai colocar as palavras no seu coração e então vai inculcar essas palavras aos seus filhos. E vai falar dessa palavra o tempo todo. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso, que você ensina, quer queira, quer não. Você precisa decidir e obedecer a ordem de ensinar a lei de Deus. Mas se você não decidir nada, você vai ensinar alguma coisa para o seu filho. Essa semana a gente ouviu um barulho, o Marcos falando sozinho no quarto, né? E eu subi lá e chamei a Priscila, a gente abriu a porta. Ele estava segurando um objeto que eu não me lembro mais o que era, mas estava dizendo assim, hoje eu vou dar uma palestra sobre educação por princípios.
né? Eu nunca dei uma aula para ele sobre dar palestra, sobre pregação, mas ele está aprendendo, ele está vendo, ele vê, ele imita. Eu planejando isso ou não, eu querendo isso ou não, eu acreditando nisso ou não, acontece. E a ordem para mim e para você, papai em primeiro lugar, é que nós temos que inculcar isso aos nossos filhos. Repetir a lei de Deus, cantar a lei de Deus, ler a lei de Deus, falar a lei de Deus. Paul Gelli, Noah Webster estava lá em 1717. Paul Gelli está em 2017, alguns séculos depois. É um pastor protestante, presbiteriano, que tem sido muito corajoso ao denunciar alguns pecados da igreja americana, porque é o seu país, o seu contexto, e denunciar e chamar de volta o povo à palavra de Deus. No seu livro sobre família, ele diz assim: as famílias abençoariam as nações formando associações voluntárias de indivíduos por meio de contratos e alianças para empreendimentos comerciais e vocações. Não, veja aqui o que ele está dizendo para nós. Não é tarefa da escola, não é tarefa da igreja, é tarefa do lar, ensinar economia e despertar no filho a vocação que Deus já deu para ele e que você vai ajudá-lo a descobrir qual é. Que deveriam ser produtivos e representar o fundamento do sustento financeiro para as duas outras instituições. Quais outras duas instituições? A igreja e o Estado. A família é a instituição essencial que produz os recursos e o caráter necessários para a sobrevivência tanto da igreja quanto do Estado. Você entende agora por que é que a família sofre tantos ataques nos dias de hoje? Ou em toda a história do cristianismo? Você consegue perceber que o seu papel como pai é fundamental? Ele não é opcional, ele não é acessório, ele não é mais um, mas ele é fundamental. E não é assim por causa de você, é assim porque foi isso que Deus planejou. Foi assim que Deus fez desde o começo. Quando ele planta um jardim, põe Adão, põe Eva, fala: vocês vão frutificar, vão crescer, vão encher a terra, vocês vão me representar. Adão era chamado para representar um governo amoroso de Deus diante dos seus filhos. Quando o pecado vem e arrasa tudo, o que o homem vai fazer é um governo tirano e cruel, não um governo amoroso que originalmente estava no plano de Deus, que vem ser restaurado pelo Senhor Jesus e vai até o futuro, quando Ele mostrará isso de fato e de verdade e palpavelmente no nosso meio. A sua família não é só o resultado do seu casamento. A sua família não é só um grupo de pessoas que se ama ou que tem afinidade entre si. A sua família é uma das partes constituintes e importantes do alicerce desta sociedade brasileira, porque é aqui que você vive. A sua família é um tijolinho importante na vida desta igreja. Significa que o tipo de crente que seu filho será, o tipo de crente que ele será aqui na Igreja Cristã Evangélica do Bosque dos Eucaliptos, depende de como ele é ensinado e cuidado na sua casa, na minha casa. O tipo de profissional que ele vai ser, o tipo de marido ou esposa que ele vai ser, o tipo de chefe ou empregado que ele será no trabalho, depende da maneira como nós estamos conduzindo a vida desse filho desde que o Senhor o entregou nas nossas mãos. O seu papel de pai é fundamental. Você precisa amar esse papel, cuidar desse papel, dar atenção para ele. Ele tem que ser o papel mais importante da sua vida. Porque dali, da sua casa, saem fundamentos, saem perfumes, não para levar uma vida normal, não só para ser bem-sucedido na vida, não só para ter um trabalho e viver normalmente como qualquer pessoa honesta. Isso é um alvo muito pequeno para quem conhece Jesus. A Bíblia nos ensina a desejar que nossos filhos cresçam e amem a Deus de uma tal forma que eles sejam bênção para as nações. Que eles saiam, como nós já cantamos aqui em outras músicas, saiam e perfumem as nações.
que vão além do que uma vida comum, que vão mais do que alvos que todo mundo tem. Tem alvos mais excelentes, mais altos, mais fundamentais. Então é ordem para os adultos, é ordem para nós. O que ouvimos e nós aprendemos, nós não vamos encobrir. O texto nos dá as duas ordens. Nós não vamos esconder e nós vamos ensinar. Queria pensar com você, elas parecem ser a mesma coisa, mas não são. Porque quando a gente esconde, a gente meio que impede a pessoa de ver o que está escondido por nós. E quando a gente conta, nós revelamos uma coisa que talvez ela não sabe. Essa ideia de esconder está mais para nos fazer pensar em atrapalhar alguém de ver alguma coisa. Ou ofuscar a vista dessa pessoa. E eu queria pensar com vocês, quando é, ou por que é, ou quais são coisas que a Escritura nos mostra que de vez em quando nos ajuda a esconder dos nossos filhos aquilo que nós deveríamos revelar para eles. Há alguns textos em Provérbios que eu gostaria de mostrar para vocês. Diz assim, quando nossa liderança falha na produção de discernimento espiritual na nossa casa, nós estamos encobrindo os louvores do Senhor e as maravilhas dele na vida da nossa família. Diz o texto de Provérbios, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, ouve as minhas palavras, recebe as minhas palavras, palavras de pai para filho, e se multiplicarão os anos de vida. Você quer ver como isso é verdade? Olhe os noticiários, pesquise sobre suicídio de jovens na atualidade, veja um mapa de combate às drogas, e você vai ver que aqueles que não têm alguém que lhes ensina a palavra de Deus, que lhe produz discernimento espiritual na vida, vão encurtar os seus anos de vida, vão encurtar a alegria, o potencial que podem ter por causa da palavra de Deus. Há um outro texto que diz, nós vamos ler daqui a pouco, filho meu, me dá o teu coração, me entrega o teu coração e escuta aquilo que eu tenho para te dizer. Não encobrir a verdade dos nossos filhos é mirar o coração deles todos os dias, não só o comportamento. É pedir ao Senhor e conquistar para o Senhor o coração desses nossos filhos. Pedir que o filho lhe entregue o coração que por direito pertence somente a Deus, indica que o pai, tendo em sua boca os ensinos inspirados de Salomão, fale como representante de Deus. Ainda diz o comentarista assim, ele retrata seus ensinos como um caminho no qual o filho se deleita, evitando que o filho se desvie e caia na armadilha da caçadora, do pecado, das armadilhas que estão a todo tempo e que vão cercar a vida dos nossos filhos. Nós ocultamos a verdade do Senhor quando nós não permitimos que essa verdade produza no coração discernimento espiritual. Discernimento do que é certo e errado. Discernimento do que deve ouvir, de quem deve ouvir. Discernimento do que é ou não é vontade de Deus. E você é chamado hoje, eu sou chamado hoje para não encobrirmos aquilo que é a verdade do Senhor. Nós encobrimos quando nós nos omitimos do nosso papel. Diz esse texto, quem não castiga o filho não o ama. Há uma outra versão que é um pouquinho mais contundente, diz assim, quem não castiga o filho o odeia. Primeira vez que eu li esse versículo, eu falei, será que é isso mesmo? É tão forte, não é? É tão enfático. E quem ama o filho, castiga enquanto é tempo. A palavra quer dizer, aquele que não protege, aquele que não ensina, aquele que não corrige. Vocês vão se lembrar que, eu já disse aqui outras vezes, que correção e castigo na Bíblia não é punição, não é vingança. É trazer o filho do ponto que ele errou até o ponto onde ele deveria estar. É fazer um caminho de retorno do errado para o certo. É por isso que quem ama, corrige, quem ama ensina, quem ama mostra qual é o caminho certo, quem ama diz, não é por aqui, porque aqui você não vai chegar onde Deus quer. Quem ama o filho não se omite do seu papel de dizer, eu preciso ensinar para você, mesmo que isso agora
não seja muito agradável. Eu preciso mostrar para você, mesmo que você não goste muito de ouvir isso que eu tenho para dizer. Eu preciso privar você de alguma coisa porque você não está sabendo administrar seu tempo. Eu preciso ajudar você nesse comportamento, nessa atitude, nessa conversa, nessa fala, porque ela não reflete a vontade de Deus. Quando descuidamos da vida espiritual da nossa família, nós encobrimos Deus aos nossos filhos. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo, diz a Escritura. E eu fiquei muito curioso com o que o autor queria dizer com a ponto de matá-lo. E um dos comentaristas diz o seguinte: os pais psicologicamente saudáveis não têm um desejo consciente de matar seus filhos. Mas se não empregam os meios de repreensão verbal concedidos por Deus para evitar atos de estultícia e a disciplina física para evitar a sua repetição, eles se tornam involuntariamente participantes do pior de todos os castigos, a morte do seu filho, a morte espiritual do seu filho, que é a pior das mortes que um ser humano pode experimentar nesse mundo. Quando nós descuidamos da vida espiritual da nossa família, é como nós estivéssemos ocultando a vontade de Deus. E a decisão que o Senhor pede de nós é: nós não vamos encobrir. Não encobrir é muito mais um exercício pessoal seu e meu. Porque a gente vai ter que olhar para nós e dizer assim: o que é que em nós encobre a verdade de Deus? O que é que em nós atrapalha meu filho e minha filha de seguir a Jesus? O que é que falta na minha casa? E que é minha responsabilidade colocar como condição para que esses que estão debaixo do meu cuidado sigam o Senhor. Eu não vou encobrir. A Escritura diz que há uma decisão de não encobrir, é que se você não prestar atenção, naturalmente você vai cobrir. Se você se distrair, você vai encobrir. Se você não decidir, você vai fazer o contrário daquilo que o Senhor pede para você. E hoje à noite Deus diz para você, papai, para mim também: não quero que vocês encubram a verdade de Deus dos seus filhos. Pensando bem, veja que privilégio. Ele diz: não encobre a minha palavra, porque se eles tiverem a minha palavra, eles vão me conhecer, eles vão confiar, eles não vão ser como a geração anterior do povo de Israel, que não me conhecia, que não me honrava. Deus faz o trabalho, Deus atua na nossa casa, mas para isso a sua palavra precisa ser evidenciada, clarificada e não encoberta. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os seus pais, não encobriremos as futuras gerações. Você quer um país melhor? Você precisa não encobrir quem é o Senhor para os seus filhos. Porque a família é a base da igreja e do Estado. Mas eu quero lembrar da outra parte do Salmo. Diz que nós não vamos encobrir, mas vamos contar, vamos anunciar, vamos narrar, vamos dizer, vamos falar em alto e em bom som os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E o versículo seguinte diz: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. Esse salmo mostra para nós que o ensino, como Deus planejou, tem duas vias. Aqui o salmo diz: olha, contem para os seus filhos o que o Senhor fez, mas contem para os seus filhos também o que o Senhor falou, porque ele estabeleceu em Israel uma lei. Não só contem as histórias de Deus, não só mostrem os atos de Deus, ou os exemplos que Deus deu do seu poder e da sua maravilha, mas também leiam a lei para o Senhor. Deus põe um padrão aqui para mim e para você, que o ensino da palavra na nossa casa, ele passa pelo exemplo, mas o exemplo não é suficiente. Ele passa também pela proclamação da sua lei, pela leitura da sua lei, pela explicação da sua palavra para a nossa família. O ensino que o Senhor quer que nós pratiquemos é uma via de mão dupla. Significa que em nossa casa nós devemos contar as histórias de Deus e depois mostrar aos nossos filhos como nós experimentamos essas histórias em nossa vida. Experimentar as histórias de Deus, mas depois mostrar para eles que a glória não é do papai, a glória não é da mamãe, a glória não é deles mesmos, a glória é do Senhor.
Porque foi Ele quem fez. Fez por meio de nós, fez para nos abençoar, fez em nossa família, mas foi Ele que fez. Contar com a vida, contar com a boca, contar com mãos e pés, contar com o narrar da história de Deus na nossa vida. Meus irmãos, como nós temos administrado o tempo na nossa casa? Qual é o conteúdo que mais toma conta da nossa boca enquanto nós estamos reunidos em família? A Páscoa está aqui na Bíblia para mostrar para nós que devia ser o que o Senhor fez e quem Ele é. Que deviam ser as histórias de Deus, a palavra de Deus. Que devia ser o Senhor. Eu lembro uma vez que veio um grupo de canadenses na igreja que eu era seminarista, e eles cantavam Jesus nunca falhará, homem do mundo falhará, mas Cristo nunca falhará. E aí cantava todo mundo, pastor. Era uma música comprida. Sua professora falhará, seu pai falhará, seu pastor falhará, mas Cristo nunca falhará. E falava, não. E aí a lista ia embora. Porque quando nós lemos aqui, a gente vê, nós experimentamos as histórias de Deus, porque Ele faz. E juntos damos glórias a Deus, porque Ele faz. Nós não vamos encobrir e nós vamos contar à próxima geração. Você pode ouvir soluções, propostas mirabolantes, ideias especiais, mas o que vai mudar o Brasil são famílias comprometidas com a palavra de Deus. Não tenha dúvida disso. O que vai mudar essa sociedade, a única alternativa viável e concreta e possível são famílias que educam filhos na palavra de Deus e filhos que serão cristãos comprometidos, cidadãos do reino que trabalham em benefício dos seus compatriotas e que o fazem à maneira de Deus e que são competentes e dão glória a Deus pela sua competência, porque é fruto do caráter produzido do Senhor na sua vida. O decreto da lei é este, que os pais, instruindo-se na doutrina da lei, relatavam, por assim dizer, da boca de Deus a seus filhos, que uma vez tinham sido não só libertados, mas também congregados num só corpo, como sua igreja, para que ao longo de todas as eras pudessem prestar-lhe uma santa e pura obediência como seu libertador. Quem disse isso é Calvino, ao comentar um trecho desse salmo. O Senhor nos libertou, nós somos gratos, mas nós não podemos parar de nos maravilhar e de maravilhar os nossos filhos com a obra que Deus fez na nossa vida. Maravilhamento lembra adoração, mas a adoração não acontece sem rendição. E rendição não é possível sem obediência. Que tremendo desafio o Senhor nos dá. Mas que tremendo privilégio o Senhor nos dá. Que tremenda responsabilidade o Senhor nos dá. Mas que grande alegria Ele também nos dá ao nos confiar a posição de colaboradores dEle nesse projeto, de espalhar quem Ele é e o que Ele fez pelo mundo por meio de nossa família. Quais são as aspirações que você tem para a sua casa e para os seus filhos? Elas precisam ser altas, excelentes, acima daquilo que o mundo oferece como uma vida bem-sucedida ou como uma vida que alcançou aquilo que todo ser humano deseja alcançar. Nossos filhos precisam crescer com a ideia de adorar a esse Deus, render-se a Ele, ser aquilo que Ele quer. Porque a despeito que as circunstâncias que vão enfrentar, sendo missionários na igreja perseguida ou sendo executivos no terceiro mundo, vão glorificar o Senhor. A despeito do contexto onde forem viver, vão saber, aqui eu estou para representar o Senhor nosso Deus. Hoje minha esposa falou uma frase que sempre vai ficar no meu coração. A riqueza não pode empobrecer o nosso coração. De qualquer forma, a posição que nossos filhos alcançarem não pode empobrecer o coração deles. O sucesso que eles tiverem como estudantes ou como profissionais não podem abrandar a chama de obedecer a Deus, de fazer Deus aparecer na sua vida
como razão de todo o seu sucesso, ou como força de qualquer circunstância que ele vai viver, que ele vai enfrentar e que ele vai vencer. Qual o propósito disso? Por que Deus pede isso para nós? Nossa revista de escola bíblica tem essa frase: para que os filhos fossem mais de Deus do que daqueles pais. Que os filhos fossem mais de Deus do que meus. Que os filhos sejam mais de Deus do que de vocês. Herança do Senhor, diz o Salmo, são os filhos. Pertence a Ele e nós herdamos. Mas herdamos para glorificar aquele que deu a herança para nós. Herdamos para fazer com que esse filho saiba: eu vim para cá, para essa família, por causa da graça do Senhor Jesus. Essa transmissão da lei do Senhor para os filhos se destinava a ser algo mais do que apenas conhecimento do passado. Tinha de levar cada geração a confiança pessoal em Deus, de modo que o coração o reverenciasse e obedecesse. Diz o texto: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. Note como obediência, adoração, comprometimento são elementos sem separação. Andam juntos. Não tem como fazer uma coisa sem outra. Não dá para confiar em Deus sem obedecê-lo. E se eu obedecê-lo, eu vou confiar nele. E se eu souber quem ele é, eu vou confiar nele. Se nós entendemos a vontade de Deus, nós vamos contar à próxima geração quem é o Senhor e o que Ele faz. Essa será a nossa conversa de casa. Esse vai ser o nosso assunto. Essa vai ser a nossa aspiração para os nossos filhos. Nós vamos desejar que eles sejam homens que conhecem e adoram ao Senhor. Que eles sejam mulheres que conhecem e adoram ao Senhor. Quando o conjunto canta, eu queria que você orasse. A graça do Senhor nos alcança e é pela graça que nós podemos fazer e ser pais da maneira que Ele quer. Só pela graça que nós conseguimos não encobrir a verdade de Deus. É só pela graça que nós conseguimos anunciar esse Deus tão poderoso, amoroso, digno de ser adorado e obedecido, que é o nosso Deus. Enquanto nós cantamos, eu queria que você orasse, queria que você abrisse o seu coração de pai para o Senhor. O Senhor conhece você muito melhor do que você mesmo. Mas fale com Ele. Senhor, eu preciso de graça para ser um melhor pai. Eu vou orar assim enquanto estiver cantando aqui com o conjunto. Eu preciso de graça para anunciar mais a verdade do Senhor. Eu preciso de graça para ser obediente ao Senhor. Confesso para vocês que quando eu vi o Marcos André dizendo ontem que estava dando palestra de educação por princípios, eu tremi. Porque aquele menino olha para mim e diz assim: eu quero ser como meu pai. Isso me faz olhar para Deus e dizer: Senhor, por misericórdia e por graça, me ajuda a ser como o Senhor. Porque esse menino não pode ser um retrato do André, ele precisa ser um retrato de Jesus. E a graça do Senhor nos alcança e nos transforma e nos torna possível que nós sejamos assim. Enquanto nós cantamos, ore e fale com o Senhor. E quando o conjunto terminar de cantar, nós vamos orar juntos. Meu Pai querido,
bem ao meu lado tu estás. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei. Tua graça hoje me alcançou, tua graça hoje me alcançou. Paciente mestre, meu Deus, meu Rei, és o autor de toda benção que ganhei, que posso dar-te. E o que dizer? Não tenho nada pra ofertar-te, mas teu louvor eu erguerei. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei. Tua graça hoje me alcançou, tua graça hoje me alcançou. Profunda, imensa, tão forte, intensa, profunda, imensa, tão forte, intensa, bem maior que tudo, enfim. Tua graça hoje me alcançou, teu amor é um mistério, eu sei, de joelhos eu te adorarei. Tua graça hoje me alcançou, tua graça me É pela graça que nós não podemos retribuir, mas nós podemos obedecer, nós podemos adorar. E nós podemos ensinar os nossos filhos, independente da idade que tenham, a obedecer e a adorar, a maravilhar-se com o Senhor, com o seu poder, com as maravilhas que fez. Eu quero hoje à noite dizer para o Senhor, eu não vou encobrir, eu vou contar aos meus filhos, para que eles contem aos filhos deles os louvores do Senhor, o poder dele e as maravilhas que fez. E eu quero perguntar a você, o que você vai fazer? Se você já ensina os seus filhos, queria dizer, renove o seu compromisso com Deus. Mas se você não faz, diz para o Senhor hoje à noite, eu quero assumir o compromisso de não encobrir,
Eu não vou encobrir. Eu vou contar aos meus filhos, sobrinhos, netos, aqueles que forem a minha geração, os louvores do Senhor e o seu poder. Pastor, o Senhor pode orar por nós? Se você quer se juntar a mim nessa empreitada de dizer, eu não quero, eu não vou encobrir o Senhor e a sua lei, eu vou contá-la aos meus filhos. O pastor vai orar por nós. E o Senhor vai nos abençoar. E nós teremos uma geração nova que vai amar o Senhor e vai às nações anunciar quem é esse Deus. Curva sua cabeça e vamos orar. Mas eu queria fazer um desafio primeiro. Responsabilidade de refletirmos Cristo aos nossos filhos, à luz da palavra que ouvimos, é muito grande. Ou nós refletimos Cristo a eles, e eles vão compreender Cristo e andar nos caminhos de Cristo, ou eles vão andar em outros caminhos. Eu quero dizer a vocês que junto com o pastor André, eu quero assumir um compromisso com o meu Deus de não encobrir as maravilhas do Senhor e de revelá-las e de contá-las aos filhos, mesmo que já tenham seus lares, são filhos adultos, aos netos, aos quais eu apenas tenho o privilégio de ser avô, aos filhos na fé que eu pastoreio, às famílias que eu tenho alegria e privilégio de com elas conviver. Eu quero dizer a vocês, eu quero ter esse compromisso. Quero orar, como disse o pastor André, Deus, se eles vão olhar para mim para acertar o caminho, então não me deixe errar. Eu quero ter esse compromisso com o Senhor hoje. Mas eu quero perguntar a você, papai, mamãe, quero perguntar a você, jovem, você que tem influência sobre a vida de alguém, talvez um irmão menor, talvez um sobrinho, talvez um amigo, talvez alguém na família. Quero perguntar a você, quer assumir um compromisso com Deus? Assim também, Deus, eu também não quero falhar em refletir Cristo. Eu quero hoje sair daqui com esse compromisso com o Senhor. Eu quero que os meus filhos, que os meus pais, que quem comigo anda, eu quero que eles vejam Cristo em mim. E quero ter o compromisso de falar de Cristo para eles, de falar da lei de Cristo para eles. Quero ter o compromisso de revelar a glória de Deus na vida daqueles que andam comigo. É assim que você está orando, meu irmão? É assim que você está orando, pai? Pai, você que tem aí filhinhos pequenos, o mundo não descansa em querer ditar para os nossos filhos o caminho que eles devem andar, mas não é o Senhor. O caminho do mundo não é o do Senhor. O caminho do Senhor é o caminho da palavra. Faça um compromisso hoje no seu coração. Diga, Senhor, eu quero sair daqui hoje como um pai segundo o teu coração, como uma mãe segundo o teu coração, como alguém que anda segundo o teu coração. Esse é o meu desejo. E eu quero orar, sim, para que todos nós possamos ter esse compromisso e honrá-lo diante de Deus. E enquanto eu vou orar, se você, pai ou mãe, de maneira especial e particular,
que Deus falou com você sobre isso, e você quer sair daqui hoje dizendo para Deus de maneira bem enfática: eu estou assumindo esse compromisso, eu quero que os outros vejam Cristo em mim, e eu quero ser um instrumento do Senhor. Enquanto eu estiver orando, você vai ficar em pé. Só você que quer assumir esse compromisso. Depois, no final, antes da bênção, todos vão poder levantar, mas primeiro só você. Se você quer mesmo, eu já estou em pé. Se eu estivesse sentado, eu teria levantado. Mas se você quer mesmo, onde você está, você fique em pé. Seja pai, mãe, não sei. Se você quer, você pode ficar em pé. E você está assim dizendo: Deus, eu sou essa pessoa. Eu quero sair daqui com esse compromisso. É meu compromisso com o Senhor. As pessoas vão ver Cristo em mim, e eu vou falar de Cristo para eles. Os meus filhos vão ver Cristo em mim, e eu vou falar de Cristo para eles. Eu vou ensiná-los a andar. Então me ensina, Senhor. Faz de mim um vaso precioso, um instrumento teu. Faz de mim, Senhor. Se mais alguém quiser ficar em pé enquanto eu estiver orando, pode fazê-lo. Deus, muito obrigado por hoje à noite. Aliás, muito obrigado pelo dia de hoje. Que gostoso, desde manhã estamos aqui com as nossas crianças, filhos que o Senhor nos dá. Alegria nossa. Deus, muito obrigado pela família, e muito obrigado pela tua palavra, porque o Senhor não só instituiu e criou a família, mas o Senhor nos ensina pela tua palavra como cuidarmos da família que o Senhor nos dá. E eu quero orar, ó Deus, por esses pais, primeiramente por eles, porque eles estão assumindo um compromisso com o Senhor, de sim, de dizer: eu quero ser um reflexo de Cristo na minha casa. Eu quero ver meus filhos bem-sucedidos andando nos caminhos do Senhor. Eu quero vê-los como cidadãos que andam corretamente nesse mundo tão terrível. Deus, dá-me filhos que façam diferença nessa sociedade, que sejam luzeiros, como diz a tua palavra, estrelas que possam brilhar nesse mundo em trevas. Deus, dá a esses pais, mães que estão dizendo: Pai, eu quero ser um reflexo de Cristo. Dá a eles, ó Deus, sabedoria, discernimento. Dá a eles porção dobrada do Teu Espírito, para que eles possam de fato cumprir esse compromisso e ver os seus lares recebendo bênçãos sobre bênçãos do Senhor. Abençoa, Deus, essas famílias. Abençoe esses jovens que também estão levantando e dizendo: Pai, faz de mim um instrumento teu, lá no meu trabalho, lá no local onde eu vivo, com a sociedade que eu estou. Abençoa esses jovens, corações corajosos, que estão dizendo ao Senhor hoje: Deus, faz de mim um reflexo do teu Filho Jesus. Que os meus amigos vejam Cristo em mim, que eles queiram conhecer o Deus que eu sirvo, por ser quem eu sou. Deus, que eu não seja uma pedra de tropeço, que eu não venha encobrir daqueles que me cercam a boa nova do Evangelho. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoe as famílias. Que nós, ó Deus, em Cristo Jesus, sejamos mais do que vencedores, não obstante as lutas. E eu quero orar pelas famílias, ó Deus, porque amanhã nós estamos de volta na luta, nas necessidades, os compromissos, as contas a pagar, as questões profissionais para resolver, os compromissos do dia a dia, o lar. Abençoa, Deus, as escolas, os filhos nas escolas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Então cerca com graça os nossos irmãos, cerca com bondade, abençoa, Deus, as irmãs. Todos nós carecemos do Senhor, dependemos do Senhor, esperamos no Senhor, confiamos no Senhor. Então, ó Deus, alcança-nos com a tua graça, alcança-nos com o teu amor. Despede-nos, ó Deus,
todos ficar em pé. Eu quero desejar uma boa semana aos amados irmãos. Lembrando então que jovens têm programação no próximo sábado. Quero também lembrar, vai sair no próximo boletim, que no sábado, dia 26, é aniversário da nossa denominação, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, 116 anos. E no sábado, dia 26, nós teremos um dia todo de programação aqui na sede da Associação Atlética Banco do Brasil, saindo pela Tamoios, entrando ali na usina de lixo. Um pouquinho mais à frente, ali tem a sede da Associação Atlética Banco do Brasil. A partir das 9 horas, por volta das 10h30, 11 horas, temos culto, tem barracas, tem almoço, tem tudo, tem esporte, tem tudo. Então, vai sair no nosso boletim, é no 26 ainda, mas é só para você já agendar para estar conosco naquela data, está bem? Não deixe de convidar alguém no próximo domingo em especial, culto especial de aniversário do Conjunto Feminino, e nós teremos também mais um culto bem gostoso, como hoje, para a glória do nosso Deus. Uma boa semana. Vamos receber a bênção. Que o amor do nosso Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo, que a graça salvadora na pessoa de Cristo Jesus, o Filho, sejam conosco, amados, hoje à noite, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana. Música